A inflação parece estar perdendo força. Pelo segundo mês seguido, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, desacelerou em relação ao mês anterior. No entanto, a taxa acumulada em 12 meses continua acima dos 2 dígitos. Após alta de 1,06% em abril, o IPCA ficou em 0,47% em maio. Essa é a menor variação mensal desde abril do ano passado, quando ficou em 0,31%. No acumulado de 12 meses até maio, a inflação desacelerou e passou de 12,13% para 11,73%. Ainda assim, são 9 meses seguidos com o índice acima de 2 dígitos, o que representa mais de 2 vezes o teto da meta oficial para a inflação deste ano, que é de 3,5%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. 8 dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram aumento de preços em maio. A maior variação veio do grupo vestuário, com alta de 2,11%. Já o que mais pesou no IPCA de maio foi o grupo transportes, com alta de 1,34%. Destaque para a elevação do preço do óleo diesel de 3,72%. Na gasolina, a alta passou de 2,48% em abril para 0,92% em maio. Já o etanol registrou queda de 0,43% no mês. Em 12 meses, a gasolina acumula alta de 28,73%, o etanol de 25,31% e o diesel de 52,27%. A alta mais relevante dos transportes veio de passagens aéreas, subindo 18,33%. Em alimentos e bebidas, houve desaceleração. Após subir 2,06% em abril, no último mês, o grupo registrou alta de 0,48%. A desaceleração desse grupo veio de alimentação no domicílio, que passou de 2,59% em abril para 0,43% em maio. Entre as quedas mais expressivas desse segmento, o IBGE destaca tomate, cenoura e batata inglesa. Entre as altas, o preço da cebola saltou 21,36%. A maior pressão no grupo, porém, veio do leite longa-vida, com alta de 4,65%. Beneficiado pelo recuo do preço da energia elétrica de 7,95% em maio, o único grupo a apresentar queda no mês foi a habitação, recuo de 1,7%. Vamos conversar sobre esse resultado da inflação de maio com o economista Roberto Troster. Boa noite, Troster. O IPCA desacelerou, no último mês e também no acumulado em 12 meses. Essa tendência de queda, você acha que ela deve seguir? E eu já procuro aqui, já vou emendar em outra pergunta. Se as medidas hoje em debate no Congresso de redução de impostos sobre energia e combustíveis forem aprovadas, qual deve ser o impacto na inflação no fim deste ano? Uma boa noite para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, boa noite. Desacelerou muito pouco, quer dizer, baixou 0,3% em 12%, quer dizer, foi uma baixa pouco expressiva, não é que você teve uma desaceleração muito forte. É comum, tanto quanto os preços sobem, quanto descem, você ter esse tipo de oscilação. Temos que esperar para ver. Segundo, você tem à medida que você fica com a inflação mais tempo, com uma taxa elevada, é um processo que se autoalimenta. A inflação deixa de ser por conta da causa original, que foi um aumento de custos, especificamente na questão do preço dos combustíveis, das commodities, começa a se propagar para serviços, para outras coisas. Então, não dá para abrir, não dá para comemorar ainda. É um alívio positivo que temos que ficar contente com ele. A segunda coisa, e a pergunta mais importante, essas medidas vão ter muito pouco impacto, se é que vão ter algum. Por quê? Por 3 motivos. Motivo número 1, um comerciante, imagina um comerciante que vende celulares. Vamos supor que ele compra o celular por 5 e vende com uma margem. Aí, no momento que ele sabe que esse celular que ele comprou por 5, lá no atacado, para ele vender no varejo com a margem, no momento que ele sabe que no atacado ele está a R$6 ou a R$7, o que ele faz? Ele pega e já sobe o preço. Então, é um processo que sobe muito rápido. A gente sempre fala que a inflação sobe de elevador. E por que a inflação desce de escada? Esse mesmo comerciante, o que ele faz? Quando ele vê que no estoque o celular que ele comprou
está R$ 4, ele não baixa o preço porque ele olha para o custo histórico. Então, ele não pode ter gastado 5 e vender como se tivesse pagado 4. Então, esse é o primeiro ponto. Mesmo que você consiga baixar o IPI e o ICMS, dificilmente toda a cadeia de vendedores vai baixar os preços por conta que eles pagaram. O segundo motivo é que eu aumento o déficit. Num país em que ontem saiu a notícia que você tem 33 milhões de brasileiros passando fome, você começa a gastar em subsidiar combustíveis. Se você quer o bem-estar do país, você devia passar uma renda para essas pessoas que estão sendo mais afetadas. Aumentar a dívida pública é aumentar mais juros, ter mais inflação lá na frente. Então, nós estamos tocando um pouquinho menos de inflação agora para ter mais inflação lá na frente. Não é uma estratégia, economicamente falando, muito inteligente. E terceiro, essa indefinição, essa política ruim, está fazendo com que o dólar suba. Dólar mais alto, combustível mais alto. Então, não é a melhor das estratégias, nem politicamente, nem economicamente. E depois, Troster, quando essas medidas vencerem, qual pode ser o efeito da inflação, na sua opinião, em 2023? Olha, depende muito do que acontecer até lá. O que você tem que fazer é mudar a política inflacionária. Se você continuar assim, esse ano nós vamos ficar em perto de 10% e com muita sorte, pouco crescimento, o ano que vem vamos ficar em 7%. Quer dizer, o problema que já tinha sido superado no passado voltou a acontecer. Ele tem que mudar a política econômica, urgente. Começar a usar o câmbio para segurar um pouco a inflação. Algo que deu muito certo no começo do Plano Real aqui no Brasil e dá certo em outros países. Insistir em juro mais alto, mais recessão, não vai dar certo. E segundo, controle fiscal. Gastar mais 50 bilhões agora para artificialmente tentar baixar os preços, de uma eficácia duvidosa, é difícil que isso tenha algum resultado bom na inflação no ano que vem. Então, minha projeção é que vai estar em cerca de 7% no ano que vem. A OCDE acredita em uma desaceleração da economia no segundo semestre para o Brasil. Por exemplo, a organização acredita que o PIB deve crescer neste ano em 0,6%. É justificável esse temor quanto ao próximo semestre? O que você acha disso? Bom, eu acho que nós vamos crescer um pouco mais do que isso. A projeção está em 0,6%. A minha projeção 1,7, 1,5, desculpa. Todas essas medidas que o governo está adotando, os R$ 1.000 do FGTS, adiantando o 13º para aposentados, uma série de medidas, a entrada, o fim da Covid faz com que todo o trabalho informal volte com mais força, então o número vai ser maior, 1,5%. Mas é muito pouco, o mundo vai crescer 3%. Nós estamos, assim, nas projeções de crescimento para a América do Sul, nós somos lanterna, nós estamos atrás da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia. Nós temos que mudar. O Brasil, todos esses países também tiveram pandemia, todos esses países também estão sentindo os efeitos da guerra da Ucrânia e nós estamos perdendo. E estamos perdendo porque estamos insistindo em fazer as coisas do mesmo jeito em vez de mudar como muitos países estão fazendo. Tá certo, Troster, comemorar, mas nem tanto, né? Bem longe disso. Obrigada pela sua participação aqui no Rural Notícias dessa noite e aproveito para te desejar um excelente fim de semana. Obrigado, Priscila. Bom fim de semana para você e para todo mundo que está assistindo.